Então, bom dia. Hoje, dia 5 de julho, nós vamos começar mais uma aula daqui da disciplina de nefrologia, Hospital de Base São José do Rio Preto, tendo o prazer de ter conosco o doutor Hélio Tedesco. Doutor Hélio, o doutor Mário Abud vai apresentá-lo, que já conhece há um pouco mais de tempo do que eu, né? Ele vai fazer essa apresentação do doutor Hélio. Bom, é um prazer apresentar o professor doutor Hélio, né? O Hélio eu conheço há bastante tempo, vamos dizer, e a parte, o currículo Lattes dele, que vocês podem consultar aí, entrando na plataforma Lattes, o que eu tenho a dizer é que, sim, eu vejo o doutor Hélio como um profundo conhecedor de imunossupressão, não só no Brasil, mas internacionalmente. Por que que eu digo isso? Porque ele é um dos poucos transplantadores, e eu falo isso globalmente, que participou dos grandes estudos de imunossupressão que foram feitos na última década, se eu me lembro bem. Não que ele seja tão velho, mas ele é bastante ativo nesse campo. Ele treinou, que eu me lembro, com o professor Randall Morris, que era um expert em imunossupressão, e voltando, ficou 3 anos com o Randall Morris, e voltando para o Brasil, ele colocou o Hospital do Rim no caminho dos grandes estudos internacionais, e ele conduziu pessoalmente muitos desses estudos que foram publicados aí na última década. Então, eu acredito que não tem pessoa melhor para falar de imunossupressão do que o Dr. Hélio. E isso é um prazer muito grande. Ele já veio aqui outras vezes, dessa vez é virtual, mas ele é muito bem-vindo e vocês vão ter o que tem de melhor em imunossupressão. Bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Mário. Obrigado, Maria Alice, pelo convite. É um prazer debater com vocês hoje aqui essa experiência que nós aqui no Hospital do Rim desenvolvemos ao longo desses 25 anos, um pouco mais, para chegar aí nos resultados atuais, que é o que eu vou compartilhar com vocês hoje, e depois eu espero que a gente discuta todos esses pontos aqui, porque imunossupressão é uma coisa bastante debatida e com certeza não tem uma questão definida, principalmente considerando a diversidade dos nossos pacientes. Eu vou compartilhar aqui a tela agora. Vocês estão vendo aqui a minha tela, né? Tá dando para ver, sim. Então, tá bom. Essa é a incidência de rejeição aguda tratada em 12 meses nos últimos 5 anos no nosso hospital aqui. Vocês podem ver que é um número significativo de transplantes, mais de 800, quase todos os anos. E a incidência observada é de entre 7% e 9%, né, em receptores de transplante de rim adultos. Né? A cifra aqui de 2021, ela não é completa, uma vez que esse dado não tinha um segmento de um ano, ainda até o final de 2022, de todos os pacientes. Mas nós podemos ver que, consistentemente, a incidência de rejeição aguda tratada é menor do que 10%. E a primeira pergunta é como que nós conseguimos atingir esses resultados? E, basicamente, o que nós podemos salientar é que essa redução na incidência de rejeição aguda de 70% na década de 70, e eu cheguei a participar um pouco disso, porque até a introdução da ciclosporina, a incidência de rejeição era da ordem de 60%, 70%, isso na década de 80.
se reduziu para menos de 10% agora após os 2020. E eu numero aqui 3 fatores decisivos para essa mudança. O primeiro deles é a evolução dos regimes de imunossupressão, o segundo é a compatibilidade HLA, e o terceiro é a seleção imunológica do receptor. Todos nós sabemos que o nosso arsenal terapêutico, em termos de imunossupressão, se divide em 2 etapas, a etapa de indução e de manutenção. Atualmente, em termos de indução, nós podemos não utilizar nada, utilizar os anticorpos contra o receptor de interleucina 2, o basiliximab, ou as preparações policlonais anti-linfócito, atualmente a timoglobulina. Subsequentemente, nós escolhemos entre ciclosporina e tacrolimo. A nossa preferência atual é por tacrolimo, por vários estudos comparativos mostrando a superioridade na prevenção da rejeição aguda e também por um índice terapêutico um pouco mais largo, possibilitando uma melhora até em termos de função renal a curto e longo prazo. Essa droga tacrolimo, então, é combinada com uma dessas 3 classes de droga, azatioprina, micofenolato e os inibidores da mTOR, sirolimo e everolimo. E existe a opção de utilizar ou não a prednisona ou os corticosteroides de manutenção. Nós aqui optamos por utilizar em todos os nossos pacientes. E essa história, ela começa vários anos atrás, né, com esse fluxograma. No nosso hospital, os pacientes faziam a prova cruzada por citotoxicidade independente de célula, ou seja, eles tinham uma seleção imunológica pelo cross-match, e eles eram categorizados em alto risco, ou baixo risco, ou menor risco, simplesmente pela avaliação do painel de anticorpos anti-HLA, acima ou abaixo. Médico do Agarrim, coordenador do programa de pesquisa clínica em transplante renal. Acima ou abaixo de 50%. Com a evolução das tecnologias de mensuração pré-transplante, nós progressivamente mudamos o cross-match do CBC para a citometria de fluxo e combinamos, além disso, a avaliação de anticorpos anti-HLA específicos contra o doador. Ou seja, além da citometria de fluxo negativa, os nossos pacientes selecionados para transplantar hoje não têm anticorpos contra antígenos HLA, A, B e DR, com uma intensidade de fluorescência acima de 1.500. Ou seja, se ele tiver, ele não é selecionado para esse transplante. E isso fez com que nós mudássemos a nosso critério de maior risco imunológico agora para um painel acima de 80%. Além disso, por conta do volume de pacientes na nossa lista de espera, nós temos o privilégio de poder transplantar 80% dos nossos pacientes com compatibilidade completa no locus DR. E essa mudança estratégica veio dos estudos que a doutora Maria Gervasi e o doutor Renato Di Marco fizeram nos últimos anos, né? E nessa coorte de 2009 até 2016, envolvendo 4.753 pacientes, né, todos eles não tinham anticorpos contra os antígenos HLA, A, B e DR acima de 1.500 de MFI. E o que nós podemos ver aqui é que a sobrevida em 7 anos não foi diferente comparando aqueles pacientes com o painel abaixo ou acima de 80%.
Então, isso comprova, ou, na verdade, isso foi a base para que nós mudássemos a nossa seleção imunológica recentemente. Esses dados foram confirmados e publicados em 2017 por um grupo americano, e aqui ele mostra claramente que a faixa do painel de 0 até 100%, nós podemos ver que não influencia a incidência de rejeição aguda mediada por anticorpos no primeiro ano. Ela é só maior em pacientes que têm anticorpos pré-formados contra antígenos HLA do doador. Isso se reflete também na sobrevida do enxerto com óbito censurado. Ela só é menor quando o paciente tem anticorpo contra antígenos HLA do doador. Mostrando, então, que essa evidência foi confirmada independentemente em outros centros e também foi confirmada mais recentemente em uma grande série de registro americano. O segundo passo, então, nós fazíamos a prova cruzada e os pacientes de alto risco, com painel acima de 50%, eles recebiam 5 doses de 1 miligrama por quilo de globulina antitimócito, por conta do alto risco imunológico. Mas aqueles pacientes de baixo risco ou de menor risco, se eles desenvolviam função tardia do enxerto, a DGE, esses também recebiam 5 doses de 1 miligrama por quilo de globulina antitimócito. Em contrapartida, aqueles pacientes que não desenvolviam função tardia e não eram de maior risco, não recebiam indução. Nós abandonamos a indução com anticorpos bloqueadores do receptor de interleucina 2, porque vários estudos aqui não conseguimos detectar uma redução significativa na incidência de rejeição aguda quando esses pacientes recebiam tacrolimus e azatioprina ou micofenolato. Mas agora nós mudamos essa estratégia de indução e para uma dose de 3 miligramas por quilo de globulina antitimócito, essa dose é única, administrada no pós-operatório imediato, entre 8 e 12 horas de infusão, né, para todos os receptores de transplante, seja doador vivo ou falecido. A única exclusão são os pacientes que recebem rim de doador vivo HLA idêntico. Ou seja, citometria de fluxo negativa sem anticorpo específico contra o doador e uma dose única de globulina antitimócito. E essa mudança veio do estudo que a Cláudia coordenou aqui, nosso estudo, a doutora Cláudia era a nossa coordenadora de pesquisa, onde nós comparamos 3 regimes de imunossupressão. Todos os pacientes receberam tacrolimus, num grupo eles receberam indução com globulina antitimócito em combinação com everolimus, e os outros 2 grupos receberam basiliximab, um grupo em azul, everolimus, e outro grupo, micofenolato. E nós vemos nesse estudo que se reflete na literatura internacional. A incidência de rejeição com anticorpos contra o receptor de interleucina 2, da ordem de 15% a 20%, e só alcançando cifras abaixo de 10% se a indução é com a timoglobulina. E, progressivamente, por conta desse achado nesse estudo, todos os receptores de rim do doador falecido passaram a receber essa indução e, a seguir, os receptores de rim de doador vivo. Essa dose ela foi estudada de diversas formas, mas a comprovação dessa eficácia está nesse estudo publicado em 2012, que mostra que essa dose de 3 miligramas por quilo de globulina antitimócito produz linfopenia pelo menos até o final do primeiro mês. Tá? E a ideia nossa realmente era prevenir as rejeições precoces, né, nos primeiros 3 meses, e não induzir o que se acreditava que era tolerância com doses até de 14 miligramas por quilo
de globulina antitimócito utilizadas no passado, mas associadas com um perfil de segurança muito, muito severo, em termos de mortalidade do paciente no primeiro ano. É claro que depois que nós fizemos essas estratégias, nós fomos avaliar a eficácia e a segurança dessas mudanças. Então, a primeira mudança é nos pacientes de maior risco, ou seja, pacientes com painel elevado, acima de 50%, e que desenvolviam função tardia do enxerto. Esses pacientes iriam receber uma dose menor. Eles recebiam 5 miligramas por quilo e passariam a receber 3 miligramas por quilo. E a nossa preocupação era com a eficácia para prevenir a rejeição. Então, nessa coorte histórica sequencial, nós podemos ver que nós não perdemos eficácia para a prevenção da rejeição aguda. 22,7% usando a dose convencional e 11%, 10,7% a dose reduzida. Essa diminuição não, ela é significativa, mas nós não podemos interpretar como real, uma vez que são coortes históricas. Mas houve sim também uma redução na nossa incidência de infecção por CMV, de 76% para 62%. Ou seja, nós não perdemos eficácia e possivelmente ganhamos aqui em segurança. O outro grupo de maior risco eram os pacientes submetidos ao segundo transplante. A dose média de timoglobulina que esses pacientes receberam era de 5,3 miligramas por quilo, passaram a receber só 3 miligramas em dose única, e nós podemos ver que em mais de 100 pacientes em cada grupo analisado sequencialmente, não houve um aumento na incidência de rejeição aguda, e houve sim uma redução na incidência de infecção por CMV. Então, nas populações de maior risco, nós não perdemos eficácia e possivelmente ganhamos em termos de segurança. Em contrapartida, na população de menor risco, que não recebia indução, certo? Eles passaram a receber essa dose única de 3 miligramas por quilo de globulina antitimócito, tá? E a nossa preocupação era muito mais com a segurança do que com a eficácia, porque a eficácia está demonstrada aqui. A nossa incidência de rejeição foi reduzida de quase 51% para 13,7%, e não houve um comprometimento significativo no aumento na incidência de infecção por citomegalovírus. E nós temos várias evidências indiretas para discutir por que nós não observamos um aumento na incidência de infecção por citomegalovírus, mesmo administrando a timoglobulina para esses pacientes. A administração ela é segura? Sim, ela é fácil, uma dose única no pós-operatório imediato, ela é eficaz, por esses estudos que eu acabei de discutir com vocês, e nós podemos ver que o efeito farmacodinâmico, a linfopenia, a contagem de linfócitos abaixo de 200 por milímetro cúbico, é atingida no primeiro dia do pós-operatório em 86% dos pacientes, com um perfil de segurança bastante favorável. A única frequência maior foi taquicardia, mas definida como 90 batimentos por minuto nos primeiras 48 horas após a cirurgia do transplante. Ou seja, o perfil de segurança muito, muito favorável, de certa forma que agora todos os nossos pacientes recebem essa infusão e existe um controle muito e uma segurança muito grande da nossa equipe médica de utilizar essa dose no pós-operatório imediato. A partir daí, nós vamos passar para a imunossupressão de manutenção, ou seja, nós selecionamos o nosso paciente com citometria de fluxo, ele não tem anticorpo ABI-DR, ponto doador, recebeu a indução com 3 miligramas por quilo de globulina antitimócito, mas ele tem um painel elevado, acima de 80%. Esses pacientes recebem tacrolimus, micofenolato e prednisona, e há mais de 10 anos, baseado também em todos esses estudos clínicos internacionais que nós fizemos, o nosso centro adota uma rápida redução da prednisona para 5 miligramas entre 30
a 45 dias pós-transplante. Outra mudança que ocorre por conta dessa dose única de indução é que a nossa dose de manutenção do tacrolimus, ela já é definida na primeira semana após o transplante. Ou seja, todos os pacientes, as doses são ajustadas para manter concentração entre 5 e 10 nanogramas por ml já na primeira semana. E esse regime de imunossupressão, ele é derivado do estudo Symphony, o estudo que nós participamos aqui, a Cláudia coordenou a nossa participação local, e nesse estudo, esse estudo mostrou claramente que pacientes recebendo tacrolimus, micofenolato, prednisona e um anticorpo contra o receptor de interleucina 2, a incidência de rejeição foi a maior comparada com outros regimes de imunossupressão, 12,3%. E esse estudo foi o estudo que fez com que houvesse uma mudança regulatória, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, passou este regime de imunossupressão a ser o padrão de imunossupressão contra o qual todas as inovações devem seguir a ser comparadas em termos de eficácia e segurança. Qual é a vantagem desse tratamento padrão? É o que tem máxima eficácia para a prevenção da rejeição aguda. Porém, existem desvantagens. A tolerabilidade oral do micofenolato não é elevada. Muitos pacientes têm dificuldade em tomar essa medicação, principalmente por reações adversas gastrointestinais. E a nossa pós-graduanda Lumi Harimoto fez um trabalho extenso, investigando mais de 300 pacientes em termos dessa segurança. E, além de tudo, esse regime de imunossupressão se associa com uma incidência maior de infecções virais, seja por citomegalovírus, por poliomavírus e por herpes simples. Então, apesar da eficácia máxima, existe uma desvantagem em termos de segurança e tolerabilidade, e nós precisamos ter outras opções. Para pacientes de menor risco, com painel abaixo de 80% agora, que já receberam aquela dose única de globulina antitimócito, mas que recebem um rim de doador de critério expandido, o regime de imunossupressão é muito parecido. A única diferença é que a dose inicial de tacrolimus é metade da dose que nós utilizamos para o grupo de maior risco, para que nós mantenhamos concentrações mais perto de 5 nanogramas por ml, para evitar nefrotoxicidade durante o período de recuperação da função renal. Essa é a única diferença nesse grupo de pacientes. E, na verdade, também essa estratégia derivada da nossa experiência manejando pacientes com DGF, mas talvez um estudo que realmente avalie criteriosamente essa escolha, o estudo que foi coordenado pela doutora Tainá, um estudo multicêntrico nacional, mostrando que a incidência de rejeição em pacientes que desenvolvem função tardia do enxerto da ordem de 21%, comparado com 9,2% entre aqueles que não desenvolvem função tardia do enxerto. E que existe uma relação possivelmente positiva entre a duração da função tardia do enxerto e a incidência de rejeição aguda durante o primeiro ano. Então, em virtude desses achados, maior risco de rejeição quando o paciente tem função tardia do enxerto, nós optamos pela indução universal, como globulina antimócito, e para diminuir a possibilidade de lesões renais durante esse período e reduzir a incidência de rejeição, nós utilizamos a droga com máxima eficácia para prevenir a rejeição, que é o micofenolato. O segundo grupo de pacientes é aquele que recebe um rim de um doador padrão. Baixo risco, menor risco imunológico, mas que recebe um rim de um doador padrão. Esses pacientes recebem a dose plena de tacrolimus, azatioprina e prednisona. E aí, por que nós utilizamos essa combinação nesse grupo de pacientes?
ela está completamente embasada em grandes estudos de registro. Esse é o registro americano, quase 100 mil pacientes, e mostra aqui que a curva de sobrevida do enxerto em 6 anos não é diferente entre os pacientes que recebem tacrolimus e azathioprina, combinado mesmo com tacrolimus e micofenolato. Tá? É claro que a indicação aqui ela tem um viés, possivelmente os pacientes que recebem tacrolimus e aza são de menor risco, mas é essa a população para a qual nós estamos indicando essa combinação. Isso também vale para doador vivo, tá? Possivelmente até aqui um benefício maior observado quando combinamos tacrolimus e azathioprina. Ou seja, nós não perdemos eficácia para a prevenção da rejeição aguda utilizando essa combinação em pacientes de menor risco imunológico. A doutora Marina revisou essas análises no estudo publicado há alguns anos e mostra que, na nossa população, com essa indicação, a azathioprina tem eficácia para a prevenção da rejeição aguda, além de ser associada com uma facilidade posológica e por nós conhecermos a segurança em longo prazo, uma vez que é uma das primeiras drogas utilizadas para a prevenção da rejeição aguda após o transplante. Existem desvantagens? É claro que existem, principalmente lesões de pele em longo prazo, neoplasias de pele, toxicidade medular, hepatopatias e a infecção por HPV. São todas desvantagens do uso combinado da azathioprina. Um outro grupo, também para receptores de baixo risco que recebem um doador padrão, é o grupo que recebe inibidores da mTOR. Então, a dose inicial é mais reduzida, comparável àquele grupo com função tardia do enxerto, mas para atingir concentrações bem mais reduzidas, entre 3 e 5 nanogramas por ml, seja de everolimo ou de surolimo, que são utilizados na dose inicial idêntica de 3 miligramas por dia. Everolimo, 1,5 miligrama 2 vezes ao dia, sirolimo, dose única de 3 miligramas por dia, para atingir concentrações idênticas, entre 4 e 8 nanogramas por ml, novamente com uma redução rápida da dose da prednisona. Esses estudos, nós fizemos inúmeros estudos investigando essa combinação. O estudo mais relevante é o que nós participamos recentemente, também com a coordenação da doutora Cláudia, que é o estudo Transform. Tem mais de 1.000 pacientes em cada braço do estudo, comparando everolimo com micofenolato. E nós podemos ver que a proporção de pacientes que ou teve rejeição aguda comprovada por biópsia tratada, ou atingiu uma função renal, uma ritmo de filtração glomerular menor do que 50 ml por minuto no final do primeiro ano, é muito semelhante entre os dois grupos. Ou seja, a prevenção da rejeição e a preservação da função renal é comparável comparando everolimo e micofenolato. Nós fizemos vários estudos aqui no nosso centro de transplante, utilizando ou sirolimo ou everolimo. Doutora Cláudia, doutora Marina, doutora Juliana Passo, doutora Laila, doutora Cláudia, doutora Juliana e doutora Marina Rezende. O que nós investigamos? A eficácia para prevenir a rejeição aguda, que é sempre comparável com o fenolato. Em até 5 anos de segmento, nós não vimos deterioração da função renal. A função renal é praticamente superponível quando comparado com pacientes recebendo micofenolato. E nós identificamos 2 grandes vantagens: redução da incidência de infecção por citomegalovírus e um possível papel modulador em pacientes que têm neoplasia de pele de mau prognóstico. Então, se nós olharmos os 2 estudos mais relevantes, o primeiro que nós fizemos com a coordenação da doutora Cláudia, pacientes recebendo micofenolato e indução com baseliximab e tacrolimus, tiveram 38% de infecção por citomegalovírus, recebendo só tratamento preventivo, ao passo que se eles receberam um inibidor de mTOR, no caso, o everolimo, combinado com tacrolimus e indução com globulina antitimose, a incidência foi de 6% somente.
Mais recentemente, a doutora Lara publicou o seu trabalho mostrando que em pacientes que foram convertidos para inibidor de mTOR após o primeiro tratamento com infecção contra o citomegalovírus, os pacientes convertidos, nenhum deles teve recorrência no segundo episódio, ao passo que os pacientes mantidos com azatioprina ou micofenolato, a incidência foi de 43%. Então, a nossa estratégia atual é utilizar o inibidor de mTOR como profilaxia da infecção por citomegalovírus após o transplante durante o primeiro ano. Existe uma desvantagem, é que a indicação é relativamente restrita, né? Os pacientes precisam ter função renal adequada, não podem ter proteinúria, de forma que nós não conseguimos atingir uma coorte muito grande, principalmente nas primeiras semanas após o transplante. E assim nós temos o nosso regime, os nossos protocolos de imunossupressão bem definidos, baseado principalmente em 4 grupos de pacientes com riscos diferentes. Outras indicações: receptores de rim de doador vivo HLA idêntico recebem tacrolimus, azatioprina e penilisona, mas não recebem indução. Receptores pediátricos seguem o mesmo protocolo, né? E como eles recebem geralmente só rins de critério padrão, todos eles recebem a azatioprina como droga de manutenção, ou a maioria deles. Recentemente, nós começamos a avaliar pacientes que têm DSA contra outros antígenos HLA, por exemplo, C, DP e DQ. E essa informação só nos é fornecida após a cirurgia do transplante. E se esses pacientes têm anticorpos contra CDP ou DQ maior do que 300 de fluorescência, nós administramos 1 ou 2 doses adicionais de globulina antitimócito nas primeiras 48 horas após o transplante. E, finalmente, os receptores de retransplante são individualizados, baseado na história do primeiro transplante, qual foi a causa da perda do primeiro transplante, se ela foi imunológica ou não, e na compatibilidade do novo transplante. Por exemplo, se o novo transplante for um HLA idêntico, ele receberá a indução clássica do receptor de HLA idêntico. Nós continuamos avaliando essa estratégia e agora é necessário saber ou determinar se a nossa indicação imunossupressora está adequada. E aqui tem uma análise dos mesmos 5 anos, né? Agora por indicação, por droga de manutenção. Azatioprina, micofenolato e inibidor de mTOR. E nós podemos ver claramente que a eficácia na indicação que nós determinamos aqui é comparável em todos os anos entre as 3 drogas imunossupressoras. E, finalmente, se a indicação também está adequada de acordo com a categoria ou tipo de doador. Doador vivo, doador falecido de critério padrão e doador falecido de critério expandido. E, novamente, nós podemos ver que as incidências, taxas de rejeição são bastante comparáveis entre os 3 grupos. Ou seja, isso confirma que a indicação da droga imunossupressora está adequada para o tipo de doador e para o risco imunológico. E é claro que, se nós olharmos a sobrevida do enxerto em 12 meses, são pacientes vivos com rim funcionante em 12 meses, nós podemos ver que esses desenvolvimentos e aperfeiçoamentos dos protocolos de imunossupressão foram decisivos, apesar de uma série de outras estratégias terem sido implementadas nesse ano, para que nós possamos ver aqui um aumento na sobrevida do enxerto funcionante ao redor de 78% em 98%, para agora 95%, 96% nos últimos anos. Mas o problema possivelmente não termina no primeiro ano, né?
E a incidência de rejeição aguda continua acontecendo após o primeiro ano de transplante. A doutora Carolina investigou as nossas rejeições tardias e, naquela época, já determinou uma associação com mau prognóstico. E isso foi confirmado recentemente pelo grupo canadense, mostrando que existe um aumento cumulativo na incidência de rejeição aguda após o primeiro ano de transplante. E, se ela é mediada por célula ou mediada por anticorpos, ela está associada com um risco relativo de perda do enxerto maior de 3 a 5 vezes. Então, o problema da rejeição aguda continua sendo relevante após o primeiro ano de transplante. E isso, basicamente, pelos desafios na utilização dessas drogas imunossupressoras. Aqui tem um exemplo claro, muito investigado do tacrolimus, né? Que nós temos um paciente típico, onde as concentrações flutuam, possivelmente a maior parte do tempo, dentro dessa faixa terapêutica preconizada entre 5 e 10 nanogramas. Alguns dias acima e alguns dias abaixo. E essa variação em dias diferentes, que nós chamamos de variação intrapaciente ou diária, e o tempo que o paciente permanece com concentrações dentro dessa faixa terapêutica, né, determinam vários desfechos de longo prazo após o transplante. Essas variações estão associadas com maior incidência de rejeição aguda, maior incidência de desenvolvimento de anticorpos anti-HLA específicos contra o doador de novo, com lesões histológicas inflamatórias e com perda de enxerto. Isso é interessante que essa analogia ela foi validada em transplante de fígado, em transplante de coração e em transplante de pulmão. E aqui tem um exemplo típico, essa é o dado do Registro Internacional Colaborativo de Heidelberg, tá? Que pode incluir um número muito grande de pacientes. Nós percebemos aqui que os pacientes que atingiram 3 anos de segmento pós-transplante, mas que tinham, nessa data, uma concentração de tacrolimus abaixo de 4 nanogramas por ml, ou seja, abaixo da faixa terapêutica, tiveram uma sobrevida do enxerto significantemente menor do que pacientes com concentrações acima desse nível. E o importante é salientar que, mesmo com os pacientes com concentrações acima de 9, possivelmente 10, 11, 12, não tiveram um comprometimento da sobrevida em 3 anos de observação, né? Mostrando que aquele conceito que nós tínhamos de nefrotoxicidade possivelmente é difícil de detectar em curto prazo e possivelmente só vai afetar a sobrevida do enxerto com 10, 15 ou 20 anos de segmento. A eficácia do tratamento da rejeição não importa, né? Nós não costumamos investigar a eficácia do tratamento da rejeição aguda. Poucas vezes nós fazemos uma biópsia de controle, nós nos satisfazemos com o retorno da creatinina próximo do valor basal do paciente, mas estudos mais recentes começaram a questionar essas estratégias. Esse é um estudo francês, multicêntrico, e a primeira informação importante é que, quando eles dicotomizaram os pacientes entre aqueles que responderam ao tratamento versus aqueles que não responderam, 40% dos pacientes foram considerados como não respondedores à terapia do tratamento de rejeição aguda celular. Só que aqui o critério incluía múltiplos marcadores. Por exemplo, função renal, biópsia, aparecimento ou não de anticorpo doador específico. E é visível a diferença em termos de sobrevida do enxerto entre aqueles que não responderam ao tratamento versus aqueles que responderam, levando à possibilidade aí de que nós devemos prestar mais atenção ao tratamento da rejeição aguda.
Se nós formos resumir, o risco de perda, o risco de rejeição aguda, ele não muda significativamente. Nós temos essa impressão de que ela é mais frequente nas primeiras semanas após o transplante, mas todos os dados indicam que o risco ele não diminui substancialmente após o primeiro ano. Né? O outro ponto que é bastante divulgado é que existe um aumento na incidência de rejeição aguda mediada por anticorpos, principalmente após o primeiro ano. Tá? E isso talvez seja questionável, porque em estudos que estão tentando incluir pacientes com essa doença, o ritmo de inclusão tem sido extremamente baixo. Tá? O que nós podemos determinar ou sugerir é que as rejeições após o primeiro ano são, na sua maioria, difíceis de dicotomizar entre rejeições agudas mediadas por anticorpos e rejeições mediadas por célula. Elas têm um fenótipo muito complexo e difícil de classificar. A maior parte delas se dá por imunossupressão insuficiente, seja por má aderência do paciente, variando de 3% a 53% em diferentes estudos, uma alta associação com perda do enxerto, mas pode estar associada a eventos adversos, o paciente não tolera aquela combinação prescrita. E há também, por indicação médica, porque há ainda a percepção de que pacientes estáveis, que você pode reduzir a imunossupressão, e nós passamos aí 10 anos investigando essa estratégia de forma eletiva e abandonamos porque nós não conseguimos identificar aquele paciente que pode ter a dose ou a droga imunossupressora descontinuada por estar estável na tentativa de diminuir complicações de longo prazo. A nefrotoxicidade crônica foi superestimada no passado, hoje a realidade dela é completamente diferente, possivelmente até pelo menor manejo dos inibidores da calcineurina. E nós temos que levar em conta que as causas de perda do enxerto elas são multifatoriais, muitas vezes simultâneas ou sequenciais, difícil de determinar individualmente. E, por fim, para aqueles pacientes que mantêm a função do enxerto por longo prazo, né, a imunossupressão prolongada se associa a maior risco de infecções e neoplasias. Como que nós temos, ou o que nós temos de alternativas em desenvolvimento? Uma série grande de agentes biológicos, e a atratividade dos agentes biológicos está na estabilidade do efeito farmacodinâmico. Ou seja, nós não temos aquelas flutuações de concentração que nós vimos com o tacrolimus, e possivelmente isso possa produzir um efeito farmacodinâmico na prevenção da rejeição aguda mais estável. Há iniciativas agora com terapia celular, ou eventualmente até a combinação de terapia celular com biológico. Todas elas baseadas nos racionais de mecanismo de ação dessas drogas. Só para concluir, os protocolos de imunossupressão ainda são essencialmente empíricos. A estratégia mais relevante é identificar um grupo de risco, um racional para o desenho do protocolo de imunossupressão, testar esse protocolo, avaliar os resultados e, se necessário, aperfeiçoar. E isso é o que nós temos desenvolvido nos últimos 25 anos. E se nós olharmos a diretriz da prática clínica para o cuidado de receptores de transplante, o famoso CADIGO, né, só existem 2 recomendações de elevado grau de confiança. A primeira delas é que nós recomendamos iniciar uma combinação de medicamentos imunossupressores antes ou no momento do transplante renal, e a segunda é que nós recomendamos incluir uma terapia de indução com um agente biológico como parte do regime imunossupressor inicial. Todas as demais sugestões ou recomendações não têm esse grau de evidência. Agradeço a atenção, a lista de agradecimentos de todos os que contribuíram aqui no Hospital do Rim seria proibitiva, mas eles todos contribuíram para esse resultado ao longo desses 25 anos. Obrigado pela atenção de vocês.
Muito obrigada, Aurélio, sempre é muito claro na sua apresentação, né? E sempre a gente sempre aprende muito, né? Eu vou abrir aqui as perguntas. Você quer parar de compartilhar, Elin? Porque aí a gente consegue. Aí, isso. E eu vou abrir aqui as perguntas, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer, Mário. Não sei se está funcionando direitinho. Parabéns. Está muito claro o seu racional para efetuar as mudanças que vocês efetuaram. Eu, particularmente, tenho algumas dúvidas que eu gostaria de perguntar para você. Uma, você sabe que, eu vou dizer que eu sou fã da droga, inibidores das drogas, inibidores da mTOR. Eu acho que o potencial biológico delas é imenso. Mas aqui entre nós foi uma decepção na prática clínica. As indicações foram ficando cada vez mais restritas, e hoje eu me sinto ainda, nessa altura do campeonato, um pouco inseguro em introduzir. Seria menos inseguro em começar, tipo no estudo Transforme, tacrolimo ou inibidor da mTOR em dose baixa. Para mim, isso é razoável. Acho que dá para fazer sem medo, mas esperando que alguma coisa possa acontecer. O meu dilema maior, e que eu tento passar para todo o pessoal aqui, é, por exemplo, você tem um paciente com 2 anos de transplantes que já tomou azatioprina e teve tolerância, pode ser qualquer motivo, tomou micofenolato, teve um monte de diarreia, foi para a azatioprina, voltou, e agora ele está com um clearance de 40, e uma das alternativas seria você dar um inibidor da mTOR. Você tem medo de fazer isso? Ou na sua experiência, medo porque, na sua experiência, quanto que isso poderia trazer de prejuízo, tipo proteinúria e outros efeitos dos inibidores da mTOR? Você tem visto isso? E se viu, conseguiu reverter, tirando? Essa é uma pergunta recorrente, e eu até acredito que seja uma pergunta recorrente porque é um problema recorrente dos nossos pacientes. Tá? Os pacientes perdem tolerabilidade de uma das drogas ou têm reações adversas que necessitam a descontinuação de uma delas. Talvez a gente precise aqui dividir essa resposta, e a primeira delas é se nessas condições, depois de 1 ano, 2 anos, se a droga que nós vamos descontinuar é a azatioprina ou micofenolato. Então, nós vamos manter o inibidor de calcineurina, certo? E nós passamos... essa é uma mudança que nunca foi muito bem estudada, né? Principalmente com inibidores de mTOR. Né? Mas qual seria o receio? O receio é que, com 1 ou 2 anos de transplante, para substituir a azatioprina ou micofenolato e introduzir o inibidor de mTOR em combinação com o inibidor de calcineurina, nós precisaríamos reduzir primeiro a dose do inibidor de calcineurina e ajustar a dose do inibidor de mTOR. E aí existe o problema da estrutura histológica do rim. A função, ela não diz muito em termos da resposta terapêutica. Todos os estudos mostram que se você tiver um certo grau de fibrose intersticial e atrofia tubular, o risco da introdução de inibidor de mTOR em pacientes recebendo inibidor de calcineurina, de piorar a função é maior. Né? Por isso que o que mais se estudou na última década foi o contrário, foi interromper o inibidor de calcineurina e introduzir o inibidor de mTOR. Mas todos os estudos, seja de forma precoce,
no primeiro ano ou tardia, depois do primeiro ano, falharam em determinar benefício. Tá? Mas essas falhas de determinar benefício são falhas de promover benefício de função renal, certo? Então, qual é a mensagem desses estudos? Tá? A mensagem que ele nos dá é que nós não devemos fazer mudanças eletivas, tá? Seja precoce ou tardiamente. Agora, quando o paciente tem um problema, aí é diferente. Tá? Esse paciente, por exemplo, não está tolerando, seja azathioprina ou micofenolato. Tá? O que nós faríamos hoje aqui? Tá? Nós vamos ter que interromper, e aí existem duas possibilidades. Tá? Existe a possibilidade de nós mantermos esse paciente só com tacrolimus e prednisona, por exemplo. Tá? E esse paciente com regime duplo precisa de um monitoramento mais frequente, seja de função renal, melhor que a gente tenha creatinina, proteinúria e anticorpo da dor específica. Se nós acharmos que o risco desse paciente não nos permite manter com a terapia dupla, aí a nossa única alternativa seria o inibidor de mTOR, e aí nós teríamos que realmente discutir com o paciente, porque essa associação inibidor de mTOR com inibidor de calcineurina, ela é baseada numa coisa que se chama sinergismo. Então, o sinergismo sugere que a dose e a concentração dessas duas classes terapêuticas tem que ser reduzidas. E tanto para o médico quanto para o paciente isso pode ser difícil. Tá? É difícil aqui, onde nós usamos bastante, manter tacrolimus entre 3 e 5 nanogramas por ml. Os médicos ficam receosos de rejeição. Tá? Então, se nós mantivermos uma concentração acima disso, tem inúmeros estudos mostrando que, na verdade, nós estaremos, na verdade, potencializando os efeitos nefrotóxicos. E a função começa a piorar. Esse paciente vai ser submetido a biópsias repetidas, e o que nós vamos ver é realmente a progressão da fibrose intestinal e atrofia tubular. Então, nessa situação específica que você identificou, Mário, a conversão é possível. Nós não vamos ver melhoria de função, mas simplesmente nós vamos estar aí promovendo e instituindo o regime de imunossupressão para um paciente de maior risco que não tolera, seja azathioprina ou prednisona. Mas é fundamental discutir com o paciente a aderência a esse tratamento. Porque essa combinação não teve, como você gostaria de ter, e eu também gostaria de ter, essa aceitação mundial, por conta dessa dificuldade de manusear duas drogas que têm que ser mantidas com concentrações dentro de faixas terapêuticas muito estreitas. Obrigado pela aula. Vou fazer algumas perguntas em sequência, para você responder como você quiser. Prednisona, 5 mg, vocês reduzem rápido. Ela tem um papel tão importante assim na imunossupressão. E qual o subgrupo que vocês retirariam a prednisona? Segunda pergunta. Aquele gráfico que você mostra, tirando os abaixo de 5 gramas de controle, mantendo de 5 a 10, aquela queda de 3 a 6 meses, você mostra uma queda acentuada, sai quase 100%, 80%. Você considera o que pode ter ocorrido aí? Uma aderência, rejeição que você mostrou, porque até 3 anos vai muito bem, de 3 a 6, mantendo essa dose de 5 a 10 ou mais, mesmo assim tem uma queda significativa da sobrevida desse sistema. A outra pergunta é sobre paciente que você tem a rejeição aguda e não volta ao nível da creatinina prévia, você muda a imunossupressão? E a última, se vocês fazem um rastreio de tuberculose os pacientes que vão para transplante. E se fazem, qual é que vocês utilizam? Muito obrigado. Eu não podia esperar
perguntas mais difíceis de responder do Horácio do que as 4 que ele me fez aqui. Vou tentar compartilhar com vocês aí as respostas, pelo menos do ponto de vista que nós acreditamos aqui no nosso hospital. A pergunta se 5 miligramas de prednisona é necessário ou não é recorrente. Tá? E até o meu conhecimento só tem um centro, que é o Centro de Fortaleza, que faz o regime sem prednisona a partir da alta hospitalar. Se fosse por optar, essa seria a melhor estratégia. Né? O paciente ter alta hospitalar sem receber prednisona. E não interromper mais tardiamente, porque todos os estudos com interrupção mais tardia mostram ou revelam um aumento na incidência de rejeição aguda. Por que nós não utilizamos nenhum regime sem prednisona? O melhor estudo que existe nesse contexto é o estudo do grupo, é um estudo multicêntrico liderado pelo grupo de Cincinnati, Steve Woodall, com indução com timoglobulina, tacrolimus e micofenolato. E depois de 5 anos de seguimento, esses pacientes, metade não tiveram uso do corticoide a partir da alta hospitalar e o outro grupo foi mantido com 5 miligramas, mostraram diferenças em termos de função renal e as biópsias mostravam mais sinais de inflamação. Tá? Então, como nós não sabemos qual é o paciente que se beneficia, quer dizer, qual é o paciente que não perde eficácia se não tomar prednisona, e como os efeitos colaterais de 5 miligramas por dia de prednisona são difíceis de detectar, por exemplo, nós não vemos mais necrose séptica da cabeça do fêmur com essa redução rápida, nós não vemos Cushing, nós não vemos catarata, e mesmo os estudos que tentam investigar a questão do diabetes mellitus pós-transplante, isso é muito difícil de realmente detectar diferenças. Então, nós optamos por manter pelo menos essas 5 miligramas, mas pode ser que no futuro a gente volte a tentar responder essa pergunta. A perda do rim por concentrações subterapêuticas do tacrolimus está claramente associada com uma aderência. Né? Na minha opinião, eu acho que 99,9% dos pacientes são mal aderentes. Né? Não intencionalmente, mas imagina qual é a dificuldade de tomar todas essas medicações todos os dias por tantos anos. Né? A única dificuldade que a gente tem é saber qual é o grau de mal aderência que é permitido. Né? Por exemplo, estudos clínicos, o paciente ele entra no desfecho final do estudo se as avaliações de aderência, que é por contagem de comprimido, é acima de 80%. Ou seja, perder 20% das doses é aceitável. Mas nós também não temos certeza disso. Né? Mudar a imunossupressão, a gente sempre reavalia a cada episódio de rejeição. Né? E nós classificamos se aquela rejeição ocorreu com o paciente presumidamente recebendo e tomando a dose prescrita, certo? Ou seja, é falha do regime terapêutico, ou se o paciente teve episódio de rejeição por má aderência. Né? Ele vinha bem, passou por um período de má aderência, teve a rejeição e nós tratamos. Nessa circunstância, não existe razão para a gente mudar. Né? Nós só reforçamos a aderência. Mas naqueles que nós acreditamos que eram aderentes e que tiveram um episódio de rejeição aguda, nós temos sempre boa vontade de individualmente mudar a combinação de drogas imunossupressoras. Né? E aí nós podemos ir em todas as direções. Né? Nós costumamos dizer aqui, o que nós fazemos quando o paciente que toma tacrolimus, micofenolato e prednisona rejeita? Né?
E nós já temos aqui experiência com mudanças de microfenolato para inibidor de mTOR com resolução do episódio de rejeição aguda. Tá? Isso porque essas rejeições que acontecem em regimes de alta eficácia, elas têm mecanismos completamente distintos de evasão da imunossupressão. Então, a droga imunossupressora pode ser uma alternativa. E, finalmente, a questão da tuberculose. A tuberculose nós fazemos classicamente os estudos que requerem isso, né? É história médica e imagem pulmonar. Tá? Só que, nos últimos 2 anos, nós estamos fazendo um estudo com doadores e receptores, onde nós estamos fazendo o teste do PPD e o ensaio com o IGRA, que é medir o supernadente interleucina, o TNF. Esse estudo é bastante interessante, né? Por exemplo, ontem nós cancelamos um transplante porque o doador teve um PPD extremamente forte. Né? Então, eu acho que nós vamos ter muito mais informação com esse estudo, né? Para realmente definir se nós vamos tratar a tuberculose latente e que tipo de profilaxia que nós vamos fazer para os receptores. Qual é o problema? O problema é que nós temos 2 picos de incidência de tuberculose, e a doutora Laila publicou isso claramente. Nós temos o primeiro pico nos primeiros 3 meses, que possivelmente é derivado do doador, tá? E nós temos aquele pico depois do primeiro ano, que eu acho que é reexposição comunitária. Né? Então, a profilaxia poderia ajudar, mas não resolveria o problema de uma forma total. Né? Então, nós temos que continuar estudando tuberculose, porque é um problema endêmico no Brasil, e talvez esses estudos com PPD e IGRA tenham mais informações para nos guiar em termos de quem tem que tratar e por quanto tempo tem que tratar. Linha, a doutora Ida, ela agradece pela aula, né? Excelente, e gostaria de saber se faz diferença da imunossupressão em pacientes com neoplasia. Tá aí no chat. Qual o racional da mudança ou não? Perfeito. Essa é também uma pergunta muito importante, bastante recorrente também. Né? Depois eu posso compartilhar com vocês. Existem 2 ou 3 estudos que eles estabelecem o risco relativo de desenvolvimento de um tipo particular de neoplasia, comparando pacientes em diálise, pacientes transplantados e pacientes da população geral, certo? E baseado nesse risco relativo, você pode determinar que tipo de neoplasia tem mais chance de estar associada à supressão, que é a diferença entre estar em diálise e estar transplantado. E as neoplasias com risco relativo maior, comparado com a população geral, são aquelas que possivelmente se associam à imunossupressão. Então, dependendo do tipo de neoplasia, nós não mudamos a imunossupressão se ela não tiver claramente uma associação com o uso crônico de imunossupressores. Esse é o primeiro ponto. Se ela tiver, e a maior parte das vezes que existe uma associação, são neoplasias associadas ao oncovírus. Né? Então, vai do sarcoma de Kaposi, que é o risco relativo maior, aos tumores de pele, aos tumores associados ao HPV. Aí sim, nesse grupo, nós discutimos com o oncologista e o especialista o prognóstico. Se o prognóstico for favorável, a possibilidade de cura ou de sobrevida em longo prazo ser favorável, nós convertemos todos esses pacientes para inibidor de mTOR. É essencial que o inibidor de calcineurina seja descontinuado, para que você possa ver algum benefício. Nós publicamos recentemente uma experiência com neoplasia de pele,
onde nós convertemos os pacientes com neoplasia de pele com prognóstico reservado, né? E nós conseguimos ver uma redução do número de lesões novas e uma redução de número de lesões cefálicas, que são as neoplasias de pele consideradas de prognóstico mais reservado. Então, tem que avaliar qual é o tipo de neoplasia, se ela está associada com imunossupressão, e se ela estiver associada com imunossupressão, o prognóstico do paciente for bom, aí nós mudamos para inibidor do mTOR. Obrigada, Ellen. Acho que o doutor Edson me mandou uma mensagem aqui que ele queria fazer uma pergunta. Doutor Edson, se eu quiser ativar aí o microfone. Alô, tá Tudo bem, Edson? ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Tudo bem, Hélio? Como é que vai? Eu vou bem, e Tá você? ouvindo? Eu já assisti. Boa tarde a todos. Eu, infelizmente, minha internet caiu, voltou exatamente agora. Então, mas eu já assisti essa sua aula lá na Escola Paulista e sou seu fã de carteirinha, você sabe disso. Obrigado. O Comedinas esteve aqui dando uma palestra sobre a sua experiência de vocês, de 25 anos de Hospital do Rim, né? E 25 mil transplantes, por aí 23 mil, né? Uhum. E eu perguntei para ele sobre qual marcador que vocês usaram o tempo todo, ele falou que era a creatinina. A minha pergunta para você é o seguinte: vocês, nesses anos, experimentaram o uso de outros marcadores para avaliar a função renal? Sim ou não? E por que não? Nós não utilizamos outros marcadores para avaliar função renal, tá? O que nós utilizamos é ou a creatinina ou as fórmulas de cálculo da taxa de filtração glomerular baseada em creatinina. O que tem de mais recente em termos de monitorar o que nós chamamos da saúde do enxerto renal, são duas estratégias que ainda não têm o seu uso definido claramente. Uma delas é monitorar a presença de anticorpos anti-HLA específicos contra o doador, porque possivelmente você consiga detectá-lo precocemente no sangue do receptor antes de possivelmente ele causar doença, que é a rejeição mediada por anticorpo, e que essa doença comprometa a função. Mas isso é bastante discutível ainda, porque uma vez que o anticorpo aparece, a única forma de você determinar se ele está causando doença ou não é fazendo uma biópsia. E possivelmente a biópsia pode não ser clara em relação a essa doença, e mesmo que eu determine que esse paciente já tenha a doença, nós não temos alternativas de tratamento. O segundo, que é mais recente, é o DNA derivado do doador, do rim do doador, tá? Essa é uma tecnologia relativamente recente, tá? Se desenvolveu, tem 3 ou 4 agora fabricantes dessa tecnologia, mas ela foi desenvolvida para o diagnóstico de rejeição aguda, tá? E, assim, de uma forma genérica, se detecta na circulação mais de 1% do DNA livre originário do doador, isso é altamente suspeito para rejeição. E isso pode ocorrer antes de você observar uma disfunção renal baseado nos testes de creatinina. O problema é que, na verdade, esse biomarcador, o DNA livre circulante, ele é um marcador de lesão renal. E a especificidade dele para rejeição está cada vez mais questionada. Ele é um bom marcador de que existe um problema,
mas fica a critério do médico tentar decidir qual é. Mas ele também aumenta antes do aumento da creatinina. Então, só existem essas duas estratégias no momento para detecção precoce de lesão renal antes de você detectar perda de função medindo a creatinina no plasma. Obrigada, Hélio. O doutor Rodrigo, ele coloca aqui também uma pergunta. O senhor apresentou durante a aula que os receptores PRA menor que 80 de doador padrão pode receber 2 regimes, um de TAC inibidor e o outro com TAC asa. Quando o senhor escolhe um regime ou outro, uma vez que são do mesmo grupo? Excelente pergunta, Rodrigo. A combinação com o inibidor de mTOR, se nós pudéssemos escolher, seria universal, pelo menos por 3, 4 meses, por conta desse efeito de reduzir significativamente a incidência de infecção por citomegalovírus. Só para ter uma noção, nesse grupo de pacientes, nós nem monitoramos carga viral. Imagina como isso é bom para a gestão do nosso programa. Mas os estudos mostram que é extremamente difícil utilizar isso em receptores de rim de critério expandido, por conta da função tardia do enxerto e da recuperação lenta da função renal. E não seria tão difícil assim utilizar em receptores de maior risco imunológico, uma vez que nós já comprovamos que a eficácia é comparável ao micofenolato. Nós usamos nessa circunstância, abaixo de 80 de painel do doador padrão, e a escolha entre asa ou inibidor de mTOR, ela está muito mais na capacidade do paciente de aderir ao tratamento, porque o regime com azathioprina é muito mais simples. Mas não faz parte ainda dessa discussão que eu fiz com vocês hoje. Nós estamos fazendo uma terceira estratégia, né, que é a conversão precoce. Ou seja, nós fazemos o transplante, o paciente pode receber micofenolato ou azathioprina dentro desse algoritmo que eu acabei de compartilhar com vocês, mas os nossos médicos avaliam a função renal entre 15 e 21 dias. E se a função renal é acima de 30 ml por minuto, se o paciente tiver a capacidade de aderir, todos eles são mudados agora para inibidor de mTOR. Entre 15 e 21 dias. Porque 21 dias é o primeiro dia que nós fazemos a primeira carga viral para citomega. Com o objetivo de manter por pelo menos 3 meses. E com 3 meses, como nós podemos monitorar a aderência, mesmo aqueles pacientes com mais dificuldade, que recebem azathioprina, porque é o regime mais simples, eles são convertidos, mas como eles vêm frequentemente no nosso ambulatório, não é tão difícil assim mantê-los nessa combinação de inibidor de calcineurin mais inibidor de mTOR. E com 3 meses, 3, 4 meses, nós reavaliamos se é melhor, por exemplo, ele voltar para a azathioprina, porque é um regime mais simples. E como eu mostrei para vocês, pela indicação, pelo tipo de transplante, pelo grau de PRA, e os pacientes que tomam alça têm uma incidência de rejeição comparável com aqueles que recebem ou micofenolato ou inibidor de mTOR. Então, é uma estratégia que é muito baseada no perfil do paciente. Mas nós estamos com um projeto agora de aumentar o uso de inibidor de mTOR nos primeiros 3 meses, fugindo do período perioperatório inicial, por conta das dificuldades, né? E analisando o risco-benefício após o 3º mês. Tá bom. Doutor Hélio, muito obrigada mais uma vez. Obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui conosco, de a gente poder contar sempre com a sua presença.
Muito obrigada, fora os elogios que eu estou recebendo aqui pelo... Mas muito obrigada e espero que a gente possa se encontrar brevemente. Quem sabe você vem aqui pessoalmente, né? Logo, logo. Muito obrigada, Eli, mais uma vez. Eu que agradeço, Maria Alice, Maravilha, ao doutor Horácio e todo o grupo que está aí. O único pedido que eu tenho é que a próxima vez tem que ser presencial. Ah, concordo. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Eli. Obrigada.